Inicia nesse momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, em Novo Hamburgo, sobre a história, o presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter conosco um dos maiores conhecedores da imigração alemã no nosso estado, no nosso país, o professor Arthur Blasio Rambo, da cidade de São Leopoldo, professor titular emérito das universidades da URGS e da Unicinos, pesquisador e escritor. Professor Arthur. Bom dia. Professor Arthur, meu caro, que o senhor pudesse, já que o assunto que nós vamos tratar dentro da imigração alemã são as escolas comunitárias e o desenvolvimento da escola comunitária e depois o desenvolvimento da educação, o senhor pudesse trazer um panorama para nós de como era esse cenário. O senhor fez um registro muito importante sobre a primeira escola comunitária em Dois Irmãos, em 1835. Como era esse cenário na época desta fundação e também sobre a gênese da escola comunitária. Bom, a escola comunitária ela é um produto das circunstâncias do primeiro século da imigração alemã. Então, os primeiros 100 anos, a educação das colônias, tanto de católicas como protestantes, estava entregue à escola comunitária. A escola comunitária, para resumir, é o resultado da preocupação que os imigrantes tiveram pela educação básica dos seus descendentes, seus filhos, netos e bisnetos, e ela se insere dentro desse contexto. Os imigrantes vindos para cá praticamente tiveram que enfrentar sozinhos toda a questão da sobrevivência aqui, tanto econômica, etc., e principalmente cultural e religiosa. E a questão cultural e religiosa vai ser garantida através ou mediante essas escolas comunitárias. O que vem a ser uma escola comunitária? A escola comunitária, na sua essência, é uma escola da comunidade. Não é uma escola nem da igreja, nem do município, nem coisa nenhuma. É da comunidade. E para que essas escolas pudessem ser criadas e sustentadas, para isso a comunidade se encarregava. Quando se abria uma nova fronteira de colonização e se fundava uma nova picada, uma nova comunidade, aí então, quando havia uns 20 ou 30 pioneiros mais ou menos estabelecidos, eles convocavam numa reunião dominical, onde eles faziam o culto deles, a comunidade para fundar uma escola, não uma capela. A capela vinha depois. Nos italianos era o contrário. Então, eles se reuniam e constituíam, ou elegiam, ou nomeavam uma comissão para a escola. Schulgemeinde, uma associação que se encarregaria da escola. E aí, esta organização comunitária, que a comunidade, ela se encarregava de determinar o local, de arregimentar a comunidade que contribuía da maneira que podia
para a construção da escola. E nesta fase de construção de uma escola, os colonos se encarregavam de tudo. E essa informação que o senhor nos traz, que primeiro era a escola, depois a capela, é muito importante, muito interessante. Sim, mesmo. a escola servindo como lugar de culto, de missa ou de encontro da comunidade, para o culto religioso se dava na escola. E aí se criou um termo muito comum principalmente entre os alemães católicos, Schulkapelle, capela escola. Então era o lugar onde a comunidade se encontrava. E aí quem comandava a construção era um colono que entendia um pouco mais de construção. O pessoal doava madeira para construir, ou tijolo, ou mão de obra, ou qualquer outra questão que tinha que ser providenciada. E a escola, portanto, fisicamente falando, era construída, feita pela comunidade. E professor, importante também o senhor dizer, reforçar para nós, como que era essa contratação ou como que era escolhido aquele que ali seria professor? Aquele que devia ser professor era escolhido pela comunidade. E muitas vezes era aquele que tinha apenas um pouco mais de Bom, informação. isso é uma história depois quilométrica da formação do professor. Os primeiros professores eram normalmente pessoas um pouco mais instruídas, ou então colonos que não conseguiam trabalhar, o trabalho da agricultura era pesado, tinham um pouco mais de instrução, ou então pessoas que já de idade se encarregavam dessas escolas. E as primeiras escolas eram extremamente, vamos dizer assim, precárias. Tem uma poesia que descreve uma escola do começo, que diz mais ou menos o seguinte: na beira da picada se encontra uma casinha feita de barro, de trançado de varas com barro, e uma sala só, bem precária. Isso era a primeira, depois elas foram melhorando também fisicamente, até as escolas já construídas em Chaimel, com material ou então de tábua. Né? Professor Arthur, também é importante colocar sobre como era o conteúdo ali ministrado, ou quanto tempo que as crianças estudavam nessas escolas, porque elas eram a base do início da educação. Sim, a educação basicamente tinha dois objetivos desde o começo. Dar instrução prática para as crianças, língua, um pouco de cálculo e religião. A duração não tinha uma duração fixa. Até 1902, cada picada determinava mais ou menos uma duração entre 6 meses e até 1 ano e meio. A partir de 1902, foi unificado o currículo e unificados todos os procedimentos pedagógicos e unificada a duração da escola para 4 anos. Então, no início não tinha período fixo e as escolas ficavam, a escola de 2 irmãos, por exemplo, que foi a primeira em 1835, ela recebia alunos lá do Valachai, do Jammertal e daquelas regiões todas. Os filhos ficavam lá com parentes e na época da colheita, normalmente essas escolas,
os pais retinham os filhos em casa para ajudar a trabalhar. Então, o princípio dessas escolas, entre 1835, que a primeira, eu estou me referindo mais à católica, era a primeira escola católica em Dois Irmãos, até 1890, elas não tinham um período de duração fixo. Ele era mais ou menos adaptado às necessidades locais. E o currículo também não era fixo. Portanto, todo esse primeiro meio século, elas podem ser chamadas de escolas de emergência. E é interessante que o senhor destaca que muitos retinham os filhos em um período porque precisavam deles para o trabalho manual. Para ajudar na colheita e no plantio na primavera. Né? Então, era uma escola quebra-galho mesmo. Né? E a ilustração tem um caso que o menino do Balahai foi frequentar a escola em Dois Irmãos. Quando ele chegou, o professor perguntou, mas o que tu veio, o que tu trouxe? Ele trouxe uma lousa, um grifo, que é o estilete para escrever, e trouxe papel, tinta e caneta também. Aí o professor olhou, bom, isto aqui vai valer. Agora, papel e tinta, diz para o teu pai que nós não somos acadêmicos aqui. Pode pegar. Isso é mais ou menos, isso é um relato que se tem. Então, essa escola inicial era realmente uma escola quebra-galho, mas de uma importância enorme, porque ela segurou o mínimo de cultura e a religiosidade, que no caso dos católicos, a assistência religiosa permanente começa em 1849, com a vinda dos jesuítas. Os protestantes tinham pastor já na primeira leva de imigrantes. Então, a assistência religiosa dos católicos dependia realmente dessa escola. Né? Acho que é importante quando o senhor destaca também, por exemplo, para os católicos, a vinda dos padres jesuítas, que também traz um outro panorama no cenário da educação e da cultura. Se o senhor puder destacar para nós. Sim. Aí, quando vêm os jesuítas, eles logo enxergaram, se perceberam que a escola era fundamental para a igreja também, porque ela simbolizava a unidade comunal. E aí, aí os professores começaram a ter uma importância muito grande, além de serem professores. Eles eram regentes do coral, eles eram os grandes conselheiros das comunidades, porque a assistência religiosa se dava intermitentemente. Né? Então, o professor vai assumir a função de líder comunitário, de referência na comunidade. E os critérios que se usavam para escolher um professor, eles normalmente, além da competência de ser professor, ele tinha que ser um cara de costumes e um modelo em todos os sentidos. A gente percebe que os jesuítas, eles também vêm com uma formação muito alta lá da Europa. A formação dos jesuítas era... Eu fui jesuíta. E ainda fiz todo o meu tirocínio dentro da ordem. Eu tenho 5 bacharelados e uma licenciatura. Né? Então, a formação realmente dos jesuítas, que todos eles eram 14 anos de formação, nível médio, no nível superior. Né? E... aqui, naturalmente, eles vieram primeiro para atender a parte pastoral nas colônias.
Mas eles logo se aliaram à escola, porque a escola era o lugar onde eles tinham o apoio para fazer a sua atividade pastoral. Né? Os primeiros eram realmente os primeiros jesuítas que vieram, 49 os dois primeiros, em 59 os mais dois, e depois vêm em maior número. Esses jesuítas tinham uma boa formação e eles pegaram a escola como o maior aliado na pastoral. E não demorou muito, eles enxergaram que os colonos queriam uma formação melhor. Então, em 1869, desculpe, foi fundado em São Leopoldo o primeiro colégio de ensino médio, o ginásio Nossa Senhora da Conceição. E o primeiro daqui de toda a região sul. Toda a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi o primeiro colégio de nível secundário, tanto assim que pessoas de expressão, toda a intelectualidade do final do século XIX, até 1910, eles estudaram aqui no Colégio Conceição. Oswaldo Aranha, os irmãos Cruel, que vinham de Santa Maria, depois os três ficaram militares importantes, os irmãos Pestana, Alberto Pasqualini, todos, Dom João Becker, toda essa turma estudou aí, né? Até porque eu acho que é importante o senhor destacar, muitos eram de famílias que tinham condições para pagar os seus estudos, exato. Eles vinham a cavalo lá de Itaqui. O patriarca dos Ramos de Santa Catarina, era uma família de fazendeiros de Lages, ele estudou aqui. E depois ele conseguiu o colégio catarinense para Florianópolis. Ele influenciou na criação. Ele não criou, ele insistiu que os jesuítas criassem um igual. Né? E aqui, em São Leopoldo, eles vinham a cavalo lá de Itaqui, de São Borja, de Lages, de tudo que era canto para estudar aqui. Em 1872, vêm as irmãs franciscanas, a convite dos jesuítas, para criar um colégio para o mundo feminino, que na época era costume que colégio masculino e feminino, ainda na minha época era assim, né? E o primeiro colégio São José é aquela parte da Unicinos que não existe hoje. E é interessante também, professor Arthur, que elas também recebiam alunas de vários lugares do Rio Grande do Sul e até de fora do Rio Grande do Sul. Sim, sim. Eles vinham, a maioria vinha de Porto Alegre. Né? E naquela época, era uma escola normal, praticamente de nível normal, né? Mas de segundo grau. O mundo feminino instruído passou pelo Colégio São José. Né? E depois, professor Arthur, esse desenvolvimento na área da educação através do colégio, do Ginásio Conceição, eu gostaria que o senhor destacasse para nós também. Como? Esse desenvolvimento do Colégio Conceição e depois... porque mais à frente seminário. Tá. Não, o Colégio Conceição ele funcionou em São Leopoldo até 1910 ou 11, não me lembro bem a data. Aí a lei Rivadavia tirou a equiparação dele do Colégio Pedro II, que era o protótipo do colégio. Ele era equiparado, né? Era o único colégio que equiparado, e aí a lei Rivadavia tirou
essa prerrogativa. E como o Colégio Anchieta, em Porto Alegre, funcionava como externato do Colégio Conceição, era o externato. Então foi transferido o Conceição como internato e externato para o Anchieta em Porto Alegre. Então o Colégio Anchieta, na verdade, é a continuação do Colégio Conceição em São Leopoldo, né? Paralelamente foi criado um colégio em Rio Grande, Stella Maris, e em Pelotas, o Gonzaga. E em 1902, o Colégio Catarinense, em Florianópolis. O Colégio Medianeira de Curitiba foi bem mais tarde, em 1950 e poucos. Depois, então, entram os maristas, os irmãos maristas, em 1900 e pouco, também convidados pelos jesuítas para tomar o ensino médio. Então, eles se tornaram os grandes protótipos do ensino médio. E aí houve em São Leopoldo uma preparação também maior para a vida religiosa, né? Para aqueles que se dedicavam à vida religiosa. Aliás, o Colégio Conceição, ele na sua origem foi projetado para formar o clero e os professores da colônia. Não tinha foi a intenção inicial foi esta: seminário para o clero e seminário para professores. Mas em seguida, em 1877 ou 8, ele foi aberto para o público em geral. E lá ele foi o primeiro colégio que foi equiparado, no sul do Brasil, equiparado ao Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, o Colégio São Leopoldo, a importância de São Leopoldo realmente é na educação, né? Depois vem as outras coisas, né? E este ginásio tinha o formato do ginásio Stella Matutina da Áustria, que era o modelo de toda a Europa de ensino médio, do ginásio. Lá estudavam ingleses, tchecos, toda a Europa Central concentrava lá, inclusive a língua oficial dentro do colégio, isso é espantoso, né? Era latim, para eles se entenderem. E um dos fundadores desse colégio foi também um dos fundadores do Conceição. Então ele trouxe o modelo para Faller. Agora, quem realmente implantou e consolidou foi o padre Feldhaus. Sim, que era superior dos jesuítas aqui. Não, né? o Feldhaus, ele era o superior da missão também. Uhum. Ele comprou um cortume desativado, onde hoje é a prefeitura, e uma casa abandonada lá. Lá começou a história da educação. Meu caro professor Arthur, gostaria que o senhor deixasse a sua consideração final sobre a importância de nós estudarmos esse tema da educação dentro da imigração alemã, mas também dentro da história do nosso Estado. Bom, em poucas palavras, essa escola salvou a imigração alemã, porque dificilmente eles não teriam decaído religiosa e culturalmente dentro das circunstâncias históricas em que se encontram. E só para terminar, que essa educação conseguiu produzir ou trazer a minha família, né? Na minha família nós éramos 8, o irmão mais velho ficou cientista nacional, internacionalmente famoso, professor universitário na URGS e líder comunitário também, líder social. Uma irmã minha
tirou doutorado na Universidade de Washington e foi titular em Santa Maria. Eu me formei também nesses termos e fui também parar na cátedra. Então, de uma família de colonos, onde todos os... Graças à educação. Graças à educação, à base educacional, permitiu que família de colonos que conheciam dois caminhos, um todo dia para ida e volta para a roça, e domingos ida e volta para a missa, colocou os fundamentos para outros caminhos. Outros, e foram muitos, a maioria desse pessoal dos que depois se destacaram por aí foram filhos de colonos, né? Obrigado, professor Arthur, por compartilhar comigo e conosco, com os nossos telespectadores, todo o seu trabalho, ou uma parte, né? Ou todo a gente vai gravando aí ao longo de vários episódios. Obrigado, professor. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem aqui na Vale TV. Continuem nos assistindo e até o próximo episódio.